Gente, bom dia. Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo pra vocês sobre essa Phalaenopsis que chegou aqui pra mim ontem à noite, que a minha amiga trouxe, falou assim que deu um fungo nela e ela não sabia mais o que fazer, ó. Estão vendo? Falou assim que ela tava com 6 folhas, ó, sobrou essa, 1, 2, 3, 4, e ela perdeu 2 por causa desse fungo, que foi que ela reparou que começou a amolecer aqui no miolinho dela, e as folhas foram ficando mole e caindo a partir da base. A folha não ficou preta, não deu fungo na folha, nada. Ficou mole aqui bem no miolinho e a folha começou a cair. Aí ela pegou, ficou lá desesperada, né? Tentou, perdeu 2 folhas. Aí falou assim que trouxe pra mim tentar salvar ela, ó. Aí eu perguntei pra ela como que era a forma de regar e tal, que ela cuidava. Ela falou que molhava todo dia, podia estar chovendo, calor ou não, que ela molhava. E eu creio que foi acúmulo de água aqui no miolinho, como eu sempre falo pra vocês, que ela falou pra mim que molhava, só que não secava nada. Eu creio que foi acúmulo de água aqui bem no miolinho, ó. E aí deu algum tipo de fungo e começou a perder as folhas da Phalaenopsis, ó. Tá vendo? Aqui tá bem molinho aqui no meio, isso aqui é canela que ela passou muita canela, só que não resolveu, não secou. E ela falou assim pra mim, desculpa essa imagem ficar ruim que eu tô filmando só com uma mão, tá? E ela falou pra mim que as folhas começam, fica molezinha aqui bem na base, e ela faz assim, a folha destaca, entendeu? Então eu vou tentar recuperar ela pra minha amiga. Ó, esse aqui é o substrato que ela tava plantado, que ela falou que plantou até com as dicas que ela viu aqui do canal que eu ensinei pra ela. E eu tirei ela do substrato, como aqui no miolinho tá úmido, eu vou deixar ela sem substrato, sem nada. Vou fazer uma boa poda nessas raízes aqui, ó. E ela tá com essa haste também, vocês sabem que eu não corto a haste, mas como, ó, a pontinha da haste aqui, ela tá mole, tá vendo, ó? Tá bem molezinha. Eu vou cortar ela, ó, ela tá bem molezinha. Acho que é devido ao fungo, né? Ela falou que ela tava até com 3 botõezinhos aqui que abortou devido a esse fungo. Aí eu vou cortar ela mais ou menos aqui, ó. Aqui vê o tamanho, ó. Ó o tamanho da haste, ó. Vou subir, tá vendo? Uma haste linda, só que como tá mole, eu vou cortar ela aqui, ó. Depois aqui do terceiro nó, vou cortar. Vou dar uma boa poda nessas raízes e vou deixar ela num vasinho. Aqui, ó, vou pôr ela num vasinho sem substrato, sem nada. Apenas vou pôr uns pedacinhos de carvão no fundo, vou prender ela com o lacrezinho aqui no potinho e vou regar ela e passar o enraizador. Aí só vou molhar ela depois que ela estiver bem seca. Eu vou borrifar, não vou nem molhar, vou dar uma borrifada pra umedecer e vou tratar com o enraizador, tá? O enraizador, tá bom? O enraizador é aquele da West Garden que eu uso, que todo mundo sabe, né? Que ele é um excelente enraizador. Mas é o que eu sempre falo, tem outros, às vezes a pessoa não acha isso que eu uso e acha assim que não pode passar outro. Gente, tem outros tipos de enraizadores no mercado, de outras marcas. E esse eu falo assim que é porque eu uso, né? Assim, que eu tenho facilidade de achar que eu usei e gostei, só uso ele. Mas se você não achar ele, pode estar usando outro, um de boa qualidade, entendeu? Então, gente, eu vou fazer a poda das raízes, vou cortar a haste aqui e daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Eu colocando ela no potezinho, tá? Oi, gente. Ó, aqui eu já voltei. Já plantei ela nesse vasinho aqui, ó. Coloquei uns pedacinhos de carvão no fundo. Ó. Bem lá no fundinho, tá vendo? Aqui eu dei uma limpadinha no miolinho dela aqui, que tinha umas partes bem molinha. Aí passei mais um pouquinho de canela. Aqui que eu falei pra vocês, ó. Eu cortei a haste. Cortei acima do terceiro gomo. Passei canela. Coloquei esse palitinho de churrasco aqui, um lacrezinho pra dar um pouquinho de firmeza, ó. Tá vendo? E aqui agora eu vou ver se ela vai se recuperar, né? Vou fazer de tudo pra ela se recuperar. Eu acho que ela vai conseguir se recuperar. Mas é o que eu tô falando pra vocês, gente, tem que ter muito cuidado com a rega. É o que eu falo, não pode regar demais, nem regar de menos. Nesse caso aqui que a minha amiga falou, ela falou que ela molhava todo dia, não importa se tivesse calor, se tivesse frio, assim, tempo úmido, ela molhava. E ela tava num substrato bom aqui, ó, que segurava um pouquinho da umidade, ó. Tá vendo? Carvão, brita, esse aqui é as raízes que eu tirei dela. Então é assim,
não tinha necessidade de ficar molhando todo dia, é o que eu sempre falo, gente, às vezes a orquídea você perde ela ou por excesso de água ou por falta. É mais fácil você perder por excesso de água do que por falta d'água, entendeu? E assim, tem que tomar cuidado com a rega, é o que eu falei, em dias quentes, assim, você rega a sua orquídea, aí se precisar durante o dia, vem dar umas borrifadinhas aqui, ó, nas folhas, um pouquinho aqui em cima do substrato, assim. E assim, sempre que você regar, que você molhar a sua principalmente as phalaenopsis do miolinho, você tem que secar, gente. Por isso que eu falo, a rega tem que ser sempre de manhã, pra dar o tempo dela passar o dia inteiro e secar o miolinho. E se você vê que se não secou à tarde, você vem aqui, pega um pedacinho de algodão, um pedacinho de papel e seca o miolinho, entendeu? Eu tenho certeza que isso daqui, pelo que ela me disse, o modo que ela cuidava, foi excesso de água, entendeu? E assim, a gente tem que tomar muito cuidado, é igual eu falo nos vídeos, às vezes eu falo assim, ah, você rega a sua phalaenopsis, depois vem aqui, depois de umas 2 horas, seca o miolinho, e tem gente que assim, que não entende de orquídea, que fala que é frescura, de quem gosta de planta. Gente, não é, você perde a sua planta mesmo, tá aqui um exemplo, ó, tá vendo? Ó, aqui eu dei uma borrifadinha, eu passei canela em toda a parte que eu cortei as raizinhas, não cortei todas também, porque eu tenho dó de deixar ela sem raízes nenhuma. E também tem umas que ainda estão boas, ó, que estão verdinhas. Aí eu dei uma borrifadinha. Aí agora eu vou passar um pouquinho de enraizador depois, tá? E aqui, ó, a outra parte da haste que eu cortei, ó, eu coloquei na água. Gente, eu só cortei por causa disso daqui, tá vendo a pontinha, ó? Ela tá bem mole, ela não tá firme, ó. Aí eu coloquei aqui na água, tá vendo, ó? Vou deixar aqui pra ver, né? Quem sabe? Então, aí eu vou cuidar dessa phalaenopsis como se fosse minha, porque não é minha. Depois que ela se recuperar, eu tenho certeza que ela vai se recuperar, ela vai ter que ir embora, infelizmente. Mas eu vou cuidar com todo carinho como se fosse minha, gente. Tá vendo, ó? Aí eu tô com medo porque aqui eu apertei aqui o miolinho dela, bem aqui assim, ó. E ele tá um pouquinho mole, gente, mas não tá com mau cheiro nem nada. É aquilo que eu falei, eu tenho certeza que é excesso de água, excesso de umidade. Porque, assim, se fosse um vírus, alguma coisa assim, pior ainda, uma bactéria, como, por exemplo, se fosse podridão negro, aquela podridão bacteriana que o pessoal fala, ela ia estar com um odor horrível, entendeu? Até eu tenho algumas inscritas do canal que já me relataram que relou assim na orquídea, saiu tipo uma água assim com mau cheiro e tal, me mandaram a foto da orquídea no e-mail, e assim, eu tenho certeza que era a podridão, entendeu? Só que essa daqui não é não, porque essa daqui, ó, ela só tava úmida aqui, tava com bastante água aqui no meio e era água mesmo, gente, não era nenhuma água assim com cheiro ruim, nada. Mas eu vou ficar de olho, pelo sim e pelo não, também vou passar um pouquinho de leite nela, vou borrifar um pouquinho de leite de vaca uma vez por semana, que é aquela misturinha, que é 90% de água e 10% de leite. Assim, por exemplo, se você for preparar uma mistura dessa em 1 litro de água, vai ser 900 ml de água e 100 ml de leite. Para meio litro vai ser 450 ml de água e 50 ml de leite, que eu costumo usar esse borrifadorzinho aqui de meio litro, então já fala a medida do meio litro, entendeu? Mas é assim, vou passar uma vez por semana e vou acompanhar o desenvolvimento dela. Vou fazer uma plaquinha, etiquetar ela aqui pra saber o dia que eu comecei o tratamento com ela, tá bom? E tenho certeza que ela vai melhorar, né? Com fé em Deus, vou fazer de tudo pra recuperar ela. Ela tá com bastante raiz, gente, ó. As folhas não aparentam, assim, ter nenhum fungo, nada, mas o que eu tô preocupada é aqui no miolinho, ó. Que a minha amiga falou assim que aqui começou a ficar mole, aí só dela relar assim, ó, na folha... Só dela relar, aí a folha já se destacava aqui assim, ó, entendeu? Mas é o que eu falei, ela falou assim pra mim que regava no calor, regava até 2, 3 vezes por dia. Aí, tipo assim, ela não dava o tempo da pausa de rega, entendeu? Regar num dia e esperar só quando o substrato estiver seco. Ela regava todo dia, todo dia. Gente, é o que eu sempre falo aqui. Você tem que regar a sua orquídea apenas quando o substrato estiver bem, bem seco. Às vezes ele aparenta estar seco aqui, só que assim, ó, que nem eu falo do potinho transparente. Eu gosto por quê? Porque dá pra você ver, entendeu? Porque às vezes assim, ó, ali aparenta estar seco aqui por cima, aí com o potinho transparente você olha e vê as raízes todas verdinhas assim, ó, um pouquinho de umidade, igual tá aqui nesse daqui que eu borrifei agora, um pouquinho de água, você consegue ver a umidade. Então, gente, só molha a sua orquídea quando ela tiver bem seca o substrato, entendeu? Porque se você ficar molhando, principalmente as phalaenopsis que acumulam água aqui, ó, ela vai apodrecer mesmo e você vai perder a sua orquídea, infelizmente.
Essa daqui ainda, a minha amiga ainda conseguiu ver a tempo, né? Ela tentou cuidar, fez o procedimento todinho aqui, ó, passou canela. Mas vamos ver se ela vai se recuperar. Eu tenho fé em Deus, vou fazer de tudo pra ela se recuperar. Agora eu vou ficar de olho nela. E, gente, importantíssimo. A minha amiga trouxe ela ontem à noite, eu já deixei ela longe das minhas orquídeas, isolada, e ela vai continuar assim, até eu ver que fungo que é, fazer o tratamento e ver se ela tá melhorando. Não pode colocar nunca uma orquídea que você acaba de comprar, assim, adquirir, principalmente se você vê que ela tá com algum problema, jamais coloque ela junto das suas outras orquídeas da casa, entendeu? Porque se for alguma bactéria, alguma coisa assim, ela vai passar com certeza para suas outras orquídeas que estão boas, entendeu? Então, gente, sempre que comprar uma orquídea, deixa ela um mês, assim, afastada das outras, mas você cuida dela normalmente, igual você cuida das outras, e principalmente, se você vê que ela tem algum tipo de problema assim no substrato, é o que eu falei, você comprar uma orquídea, viu que o substrato tá ruim, gente, mesmo ela florida, replanta ela, é o que eu falo, é melhor você perder 3, 4 flores, uma haste, do que perder a planta toda, deixar ela naquele substrato já vencido, principalmente se for esfagno, entendeu? Aí eu sempre replanto. Se eu comprar uma orquídea e ver que o substrato tá bom, ela tá florida, eu não vou mexer nela assim à toa, né? Eu só replanto a orquídea florida se eu ver que tem algum problema no substrato, se ela tiver com algum problema, entendeu? Mas é assim, adquiriu a orquídea, separa ela das outras, deixa pelo menos uns 30 dias, mas tendo o mesmo cuidado, lugar com luminosidade e tal. Se você vê que ela tem algum problema, principalmente suspeita de fungo, alguma bactéria, aí que você isola mesmo, deixa 40 dias, deixa ela isolada até você tratar o fungo, até você ter certeza que ela já se recuperou, entendeu? Então, gente, eu fiz esse videozinho pra vocês, aproveitando aqui, né, que a minha amiga trouxe essa orquídea aqui. Márcia, um beijo pra você, tenho certeza que a sua menina vai se recuperar e vai ficar linda de novo, tá bom? Márcia é o nome da minha amiga. Aí essa hastezinha aqui que eu cortei, quem sabe, né? Brota até um novo cake aqui dela. Mas eu tenho certeza que essa Phalaenopsis aqui vai melhorar, entendeu? Ela só não me falou qual que é a cor dela, mas depois, se ela se recuperar, der novas hastes, novas flores, a gente vai ficar sabendo aqui junta, tá? Eu só fico triste de depois ter que devolver, né? Que ela vai voltar pra dona dela, aí a gente se apega. Mentira, gente. Eu tenho o maior prazer de cuidar, assim, das orquídeas das minhas vizinhas, das minhas amigas, assim, e depois devolver pra elas bem recuperadas, assim, lindas, entendeu? Que é uma satisfação pra mim. Cuido como se fosse minha mesmo, entendeu? Então é isso, gente. Vamos acompanhar o desenvolvimento dessa menina aqui, a melhora dela, ó. Deixei ela sem nenhum substrato, só com uns pedacinhos de carvão no fundo, tá? E vamos ver a recuperação dela. Tenho certeza que ela vai melhorar e vocês vão acompanhar tudo aqui comigo no canal, tá bom, gente? Ó, quem gostou, deixa o joinha aqui, tá no finalzinho do vídeo. Não esquece, gente, de deixar esse joinha, porque ele ajuda muito o canal a crescer, tá? Quem gostou, deixa o joinha. Me segue lá nas redes, curte, comenta, compartilha. Me segue no Instagram, que é o canal Karina Moura Orquídea, tudo junto. É o Snapchat, é can.karinamoura. E quem quiser mandar foto da sua orquídea pra mim por e-mail, falar comigo através do e-mail, manda aqui no e-mail do canal, que é carinamsouza1979@gmail.com, tá bom, gente? E tenho certeza que essa menina vai se recuperar e vai ficar linda novamente, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, beijos!